São 18 anos de ministério, são 216 meses. Já pensou, irmãos? São 864 finais de semana ensaiando, fora os extras. E elas ainda me chamam para trazer a palavra de Deus diante de um rebanho tão especial como esse. Louvado seja Deus pela vida da nossa igreja e por podermos aprender com mulheres que nos ensinam a cada dia com seu exemplo de vida. E nessa noite não será diferente. Nós iremos, à luz da Bíblia, entender um pouco o que Deus faz através da vida de mulheres iníquas, pecadoras, muitas vezes tímidas, cheias de defeitos, assim como eu e assim como você. E não poderia ser diferente nessa noite, porque tudo que o coro feminino faz é criativo, é doce, é surpreendentemente bom. E o desafio de hoje é pensarmos como igreja em algumas mulheres que fizeram de suas vidas exemplos surpreendentemente bons, apesar de suas dificuldades e apesar dos grandes muros que tiveram de escalar. E a primeira delas era uma menina linda. No hebraico, Hadassah. E com um significado persa, porque por muito tempo ela conviveu com essa cultura, ela era chamada de estrela. Nada mais justo para uma bela mulher ser chamada de Hadassah, que Deus a compara com uma murta. A murta é uma árvore rica, lindíssima. E o principal, com folhas que ao se extrair o seu óleo, ela exala um perfume. Eu estou me sentindo essa murta estrela, perfumada e bela nessa noite. Quem sabe de quem eu estou falando? De Esther. Esther era uma menina que passou por diversas dificuldades. E todo o registro de sua vida é contado de forma tão essencial, irmãos, porque sem ela não saberíamos o que teria acontecido com o povo judeu em um determinado período do Antigo Testamento. Isso mesmo. Os registros históricos da vida de Esther nos remetem a fatos que sem ela jamais poderiam ter sido contados. E nós não saberíamos a beleza da vida do povo judeu naquele tempo. Esther foi uma menina que viveu com o seu pai adotivo. Em algumas versões, ele se denomina como tio, mas foi alguém que cuidou de Esther. E, na verdade, por passar por diversas dificuldades, muitas vezes Esther poderia se vitimizar. Mas quando li o texto e fiz questão de ler todo o livro, eu torci o tempo todo para que ela pudesse reclamar. Nem que fosse uma vez, para que eu pudesse me comparar a ela e me sentir um pouquinho de Esther. Mas isso não aconteceu. Esther jamais se vitimizou. Perdeu seus pais ainda criança, e você pode ver no capítulo 2, verso 7, poderia ter vivido a vida inteira como vítima, presa e estacionada na sua dor. Mas não foi isso que Esther escolheu fazer. Ela entendeu muito cedo, irmãos e irmãs, que dificuldades na vida todos nós passamos. Mas é nelas que a gente encontra grandes oportunidades de crescimento, inclusive. Não que precisemos passar por dificuldades, não é isso. Mas que apesar das dificuldades, o Senhor nos torna diferentes. E a despeito de todas as suas perdas, de toda a sua hostilidade sofrida, porque estava num lugar estrangeiro, ela pôde experimentar a vitória de Deus. E também fez a opção por ouvir. Sim,
Se você ler o texto lá no livro de Esther, você vai ver que por muitas vezes ela teve conversas muito sérias com seu pai adotivo Mardoqueu ou Mordecai. Mas ela escolheu ouvir ativamente a voz daquele que fazia diferença em sua vida. Por isso Esther decidiu obedecer. E se você for um pouco mais adiante na leitura, eu tenho certeza que assim como eu, você também iria torcer para que ela não ouvisse Mordecai. Porque ele colocou ela em situações bem complicadas. Mas ela decidiu ainda assim ouvi-lo. Mas Esther não tinha nenhum defeito? Claro que tinha. Esther teve medo, sim. Teve tanto medo que ela clamou àqueles que eram seus irmãos, aos judeus, que jejuassem. Porque se ela entrasse à presença do rei e não fosse bem vista, ela seria morta. Ela teve medo, assim como eu e assim como você. Mas Esther colocou-se inteiramente nessa missão e completou a missão por completo. Fui redundante porque não quero que você esqueça. Completar não é deixar pela metade, é encerrar o ciclo completamente. Assim como Paulo nos diz, assim como Paulo nos ensina. Ele diz assim: eu combati o bom combate, encerrei e guardei a fé. Todos os verbos que também Esther se utiliza estão da mesma forma como Paulo, completos. Ciclos que se abrem e se fecham para a glória de Deus. E também nos faz lembrar Jesus, quando ele diz: está consumado, num passado perfeitinho, lindo e completo, inteiramente para a glória de Deus. Não podemos fazer a obra pela metade. Fazer a obra pela metade é não ter em vista o plano de Jesus para as nossas vidas. Que aprendamos com Esther.
Dessa vez trago alguém que pode ser vista em 3 momentos muito especiais na Bíblia. Primeiro, ela aparece num cenário meio que familiar, cuidando do seu pequenino irmãozinho que foi colocado no rio. Não vou me estender mais, quero fazer surpresa. Segundo momento na Bíblia em que esta serva aparece, tem a ver com a libertação do povo hebreu do Egito e da travessia do Mar dos Juncos. E nesse momento ela teve coragem, ela liderou e ela proferiu um cântico a Deus. E finalmente, no capítulo 12 de Números, aparece o terceiro momento, quando esta serva de Deus, à semelhança de Luciana e de todos que aqui estão, passou por uma crise e alguns sentimentos um pouco difíceis de serem elaborados. Porém, ela, juntamente com o seu outro irmão, sim, a Bíblia registra esta mulher com mais 2 irmãos homens. Já sabem quem é? Já ouvi. Seus 2 irmãos homens. Ela se junta com um dos irmãos, que eu tenho certeza que vocês já descobriram, e começam a criticar um dos irmãos homens por ter se casado com um etíope. E aí os irmãos vão procurar na Bíblia o desfecho dessa história. Por quê? O que eu quero dizer aqui nessa noite, à luz dos ensinamentos desta mulher, é que geralmente a gente exerce as nossas funções de uma forma um pouco tendenciosa. Sim. Deus nos dá uma missão específica a cada um de nós. Mas muitas vezes a gente, nessa caminhada com Jesus, talvez por conta do nosso cansaço, ou por conta das nossas dores, ou daqueles sentimentos mais ocultos que só você e Deus mesmo conhecem, você começa a olhar muito mais a vida do outro, o ministério do outro, aquilo que o outro realiza, e começa a pensar que o que Deus te dá não é suficiente. Só eu passo por esse tipo de crise? Irmãos e irmãs, quando Deus nos leva a um lugar, ou quando Deus nos desafia a abraçar uma missão, aquela missão é sua, é minha. A missão e a vida do outro, o lugar que o outro ocupa, é algo dele com Deus. Essa inveja que toma conta da gente e faz com que a gente deprecie o nosso ministério ou até mesmo o nosso emprego, a nossa função na sociedade, é terrível, machuca e nos separa de Deus. Veja que em toda a vida desta serva de Deus houve um crescimento, mas alguns sentimentos, à semelhança de mim e de você, quando não são bem resolvidos, eles nos adoecem. E exatamente isso aconteceu com esta moça. O adoecimento veio de dentro para fora. O que a Bíblia diz? Que aquilo que é interior, ele vem e transcende. Infelizmente, muitas vezes a gente quer que o nosso exterior passe uma ideia errada do que está acontecendo aqui dentro. Isso pode até acontecer, mas durante um pequeno período de tempo. Porque mais cedo ou mais tarde a Bíblia diz que o coração, ele vai ser refletido onde? No nosso rosto, na nossa face. E essa moça passou por esse momento de necessidade de renovação interior. Os tempos que vivemos hoje nos levam muito a buscar, mostrar e renovar aquilo que é exterior. Mas na história dessa menina, que foi bênção na vida de seus irmãos, mas que num momento de sua vida deixou com que esses sentimentos reinassem na sua mente,
ela enfrenta um adoecimento que a faz amadurecer. De quem eu estou falando? De Miriam. Vamos aprender? O salmista diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede do Deus vivo. Assim como o salmista, no Salmo 42:1. Também o profeta Isaías, lá no capítulo 55, Jeremias, no início dos seus escritos, e Zacarias também. Eles falam sobre uma tal de uma sede. Mas é uma sede que a gente não sabe de onde vem. A sede espiritual, ela é indicada desde o Antigo Testamento através de uma consciência de algo que falta, mas que você não identifica onde você vai suprir essa falta. Você vive com aquela lacuna, você vive com aquele desejo interior, mas infelizmente você não consegue identificar, porque se assim fosse tão fácil, a humanidade não estaria tão carente de afetividade, de amor, e não estaríamos mergulhados nesse vazio e nessa sede espiritual que assola o mundo. A Bíblia chama essa sede inexplicável de uma tal de ansiedade persistente e inconsciente. É a sede da alma. É uma dor interior e um desejo de algo que a gente não consegue entender. O profeta Jeremias viveu no final do período dos reis, um período difícil e crítico, quando a corrupção e o mal se estendiam sobre a sociedade israelita, e muitas dessas práticas se estendem até hoje. Ele denunciou seus males, mesmo também aqueles aos quais ele não podia nem se referir, não poderia nem falar. Ele teve a coragem de denunciar. Mas Jeremias começou a sua mensagem dessa forma. Abra sua Bíblia em Jeremias 2, verso 13, e você vai entender um pouco sobre o que essa sede
significa desde o período veterotestamentário. E diz assim, capítulo 2, verso 13. Achou? O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas, quebradas, que não têm água. Interessante que Jeremias usa a água como essa metáfora que nos ajuda a entender melhor processos acerca de pecado. Jeremias declarou que eles eram como pessoas sedentas que necessitavam de água, mas que deveriam vir ao lugar certo para saciar a sua sede. E aí ele os adverte que o caminho que eles estavam tomando era um caminho distorcido, porque a água que eles buscavam estava contaminada, rachada. E as cisternas perdiam a água, fazendo com que eles estivessem mais e mais sedentos. Ter sede não é ruim. Ter sede é necessário. Só tem desejo de saciar a sede aquele que tem sede. E aquele que se reconhece sedento, este sim tem forças para buscar um lugar onde beber. Porém, esses inúmeros registros correlatos veterotestamentários, eles falam acerca de um dom gratuito. Porque a água que realmente sacia a nossa sede, que preenche esse vazio, que muitas vezes a gente não sabe nem de onde vem, no Novo Testamento é descrito de uma forma encantadora. Existiu um encontro que mudou toda a nossa forma de ler a sede espiritual. Porque este encontro diz que Deus nos faz um convite. E esse convite não é um convite que você recebe e passou o prazo, você rasga e joga no lixo. É um convite que é renovável. Assim como uma fonte de águas correntes que jamais se esgotam. É uma fonte que jamais esgota. É um convite que se renova e se renova e se renova. Um convite sem prazo de validade para a festa acabar. E é interessante, irmãos, porque até que estejamos unidos com Cristo através do arrependimento e pelo recebimento da sua graça, continuaremos sendo chamados e chamados e chamados todos os dias, todos os dias. E isso é presente, é dom de Deus. Um dia, ela estava num poço, precisando beber água. E ele veio até ela. Porque é isso que Jesus faz. Ele vem até o nosso poço, ao nosso lugar de sede para nos saciar. E com ela, eu aprendo que eu preciso estar disponível quando o meu Jesus chegar. Eu preciso ouvi-lo, eu preciso entendê-lo, eu preciso que mesmo num poço às escondidas, ou aqui como estamos juntos e às claras, Ele seja o motivo maior de eu dizer sim a esse convite de renovação e de saciar da sede. Eu também aprendo com ela que existe uma boa história para a gente contar. Quando ele conversou com ela e ela entendeu a realidade acerca da sede espiritual, ela correu para o seu lugar e contou uma boa história. Porque todos nós que temos encontros com Jesus, temos boas histórias para compartilhar. Você só não compartilha porque você não quer. Porque eu tenho certeza que boas histórias você tem para contar. E é interessante que se você correr com vontade e alegria para compartilhar essas histórias de Jesus na sua vida, muitos e muitos irão vir atrás de você para saber o que aconteceu. Foi exatamente isso que aconteceu com ela. Não espere ser perfeita, não espere ser perfeito para ouvir Jesus. Porque Ele fala a imperfeitos como eu e como você.
Ele vem até nós, apesar das nossas iniquidades. Muitos pensam que precisam melhorar a si mesmos para poder ouvir Jesus ou para vir até Jesus. E esquecem que Jesus já veio. Esquecem que Jesus já está aqui, juntinho conosco no nosso poço, nos oferecendo água e melhor, água de graça. São muitos momentos significativos quando Jesus tem encontro com mulheres. Mas existem outros também. Por exemplo, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Imagine aí, com a sua boa criatividade, a entrada de Jesus por aqui, por essas passarelas. Ia ser um alvoroço. Agora imagine lá em Jerusalém, as crianças gritando. Como era que as crianças gritavam? Os irmãos lembram do texto. Hosana, Hosana, é chegado o quê? É chegado o rei, Hosana, Hosana, é chegado o rei. Entrando numa cidade, em meio a toda aquela agitação, Jesus caminhou até o templo, expulsou dali umas pessoas que estavam fazendo um comércio. Você também já conhece a história, não é? A purificação lá do templo. E outros eventos aconteceram. Ele ensina a questão do dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. E aí, antes dele começar a falar do fim dos tempos, um evento chama a atenção dele. E ele para de falar
E esta pessoa chama a atenção dos olhos de Jesus. E ela fez diante de Jesus, no momento, lá no átrio separado, porque elas levavam suas ofertas num lugar diferente dos homens, havia o átrio separado das judias, e Jesus então está ali por perto e ele fixa seus olhos naquela mulher. Já sabem de que eu falei? A mulher coloca 2 moedas de cobre, olha, e elas fizeram... Vocês estão vendo? Couro feminino é couro feminino, né? Elas trouxeram até a cor. 2 moedas de cobre e ela colocou ali no gasofilácio. E Jesus parou e olhou. Mas como assim? Toda leitura bíblica precisa ser lida com um olhar um pouco mais curioso. Os alunos da sala acolhedora sabem disso. A gente, quando abre a Bíblia, a gente tem que saltar aquela história de uma forma que ninguém faz. E que vai falar pessoalmente a você. É dessa forma que a gente se pergunta: como assim? O que foi que essa mulher entregou a Jesus? Que ele parou para olhar para ela. 2 moedinhas? Vamos pensar um pouquinho o que era a mulher no tempo de Jesus? Se elas enviuvassem em uma idade bem nova, elas poderiam casar novamente. Se elas tivessem filhos adultos, eles seriam os responsáveis pelo seu sustento, certo? Se elas ficassem viúvas numa idade ainda meia e tivessem filhos pequenos, elas até poderiam casar. Porque lá na cultura havia a lei do levirato, mas ela não estava mais sendo tão observada. Mas o fato é que a viúva, ela é, na Bíblia, colocada no mesmo patamar dos órfãos e dos estrangeiros. Dessa forma, a gente percebe que a vida de uma viúva era algo bastante delicado. Em uma sociedade onde não havia mercado de trabalho para esse perfil de pessoa. E aí, em Lucas, capítulo 21, versos 1 a 4, texto bem pequenininho, você pode ver na sua Bíblia, a gente vê um belo exemplo de desprendimento. Uma mulher, como na situação registrada agora, esta mulher não tinha nenhum tipo de algemas nesta vida. Tudo que ela possuía, ela entregou a Jesus. Quanto valia aquela oferta? Jesus sabe. Porque ele viu o valor daquela oferta. Que oferta que nos ensina. E o próprio mestre, a partir daquele exemplo, começou a ensinar e a ensinar. Ensinar a nós que estamos aqui hoje e que entregamos ao nosso Jesus as sobras. O dízimo do que nos sobra. Eu vou te dar, Senhor, o dízimo do que está sobrando. Enquanto um caráter aprovado, uma viúva, à margem, entrega a Jesus tudo que ela era. Irmãos e irmãs, eu não sei onde ela morava, não sei se ela tinha casa para morar, não sei se na lei judaica ela era sustentada por alguém, não sei se ela estava bem de saúde, se ela precisava de dinheiro para ir ao médico, eu não sei se ela estava bem vestida como estamos hoje, eu não sei se ela estava só, se ela estava abandonada ou pior, eu não sei se ela vivia de esmolas. O que eu sei é o que a Bíblia me diz, que o que Jesus olha é um coração que se entrega nessas bandejas. Irmãos e irmãs, que possamos aprender a nos doar, mas nos doar de verdade, com integridade de vida, de pensamentos e de emoções.
Uma típica jovem palestina. Sim. Jesus, ele teve uma mãe. Você sabia disso? Uma menina bem novinha, lá da Palestina, que o Evangelho de Lucas, no capítulo 2, verso 51, a descreve como uma mulher tão especial. Abriu a sua Bíblia? O que diz o texto? Que guardava todas as coisas aonde? Na agenda? No coração. Uma menina silenciosa. Deveria ser muito calada, porque a Bíblia não nos mostra muitas frases de Maria. Em quase toda a sua vida pública, ao lado do seu filho Jesus, Maria falava muito pouco. É uma mãe que se preocupou, acredito eu, através dos registros bíblicos, com o crescimento de Jesus de uma forma muito especial, porque Maria fazia questão de levá-lo, mesmo que a pé, para o templo, para aprender e conversar sobre as Escrituras. E acreditem, irmãos e irmãs, no maior texto atribuído a Maria, ela não fala uma palavra sequer sobre si mesma. Maria não se descreve no único texto, um pouco maiorzinho, atribuído a ela. Ela não fala de si mesma, ela não fala de José, ela não fala de sua prima querida e amada, a qual ela fez questão de depois ir mostrar seu barrigão. Ela fala apenas de uma pessoa. Ela fala de Deus. Ela fala de Deus, ela fala das maravilhas que Deus realizou na vida dela, na vida do seu povo e na vida da humanidade. Essa é Maria, mãe de Jesus. O Cântico de Maria, ele é muito significativo porque ele traz em sua estrutura literária expressões lá do Antigo Testamento. Mais uma vez, venho trazer para vocês um plus que só o coro feminino pode dar. Lá no Antigo Testamento, na oração de Ana, quando ela pede a Deus o seu filho, Ana emprega uma expressão no hebraico que demonstra uma expressão maravilhosa. Estou maravilhada. E Maria se utiliza dessa expressão, já em sua linguagem, para dizer a Deus o quanto aquela notícia tinha mexido com ela. Não é lindo, irmãos? Não só essa expressão, mas também quando Ana se utiliza de uma expressão hebraica para dizer a Deus que reconhecia manifestadamente o seu sentimento de pequenez, o seu sentimento de limitação. E Maria também vai com toda a sua espiritualidade madura, apesar de ser uma menina, e cata essa expressão e joga para Deus e diz a Deus que ela é muito pequena. Mas quanto mais a gente se percebe pequeno, falho, pecador, limitado, mais os nossos olhos se abrem para aquilo que Deus é. É isso que Maria está nos ensinando nessa noite. O canto do Magnificat tem diversas expressões, lindas e significativas, mas a maior delas diz respeito a um ser humano falho como nós somos e um Deus perfeito e grande, que com um olhar de bondade colocou sobre ela uma missão de ser a mãe do Messias. E ela diz em Lucas 1, 49 e 50, o poderoso fez em mim maravilhas. Seu nome é santo e a sua misericórdia chega às pessoas fiéis de geração em geração. O que são essas maravilhas, Maria? Veja, Maria, na sua vida, quão grandes maravilhas eu tenho para fazer.
Maria, a expressão no Antigo Testamento é de libertação. Neste momento te dou uma missão que te liberta, que liberta o teu povo e que liberta o mundo, Maria. No Magnificat, o canto verdadeiramente teológico. Quer aprender teologia, irmão? Vá ler o Magnificat de Maria, tá? Só um parêntese. Revela uma experiência que Maria conta de como ela viu o rosto de Deus. Deus não é só poderoso, ela diz. Deus é quem do nada faz o impossível. Você entende o que é poder? Será que com essas palavras a gente pode entender o que é poder? Do nada, o impossível ser feito? Eu, uma menina, adolescente, não sou casada, uma virgem, e do nada Deus em mim faz o impossível. Como a libertação do povo, do meu povo e do mundo veio de mim. Como a libertação veio de uma pobre menina. Essas palavras de Maria, elas nos mostram um Deus misericordioso, bondoso, capaz de agir para conosco com ternura, com atenção e com amor. É assim que Deus nos trata, irmãos. As palavras do cântico, ao mesmo tempo que eles mostram em Maria uma espiritualidade real e construtiva para nós hoje, também nos mostra que nós somos capazes de compreender o olhar de Deus sobre a humanidade. Deus tem olhar de carinho para conosco, de amor e de cuidado. A fidelidade de Deus, ela vai muito além do que aquilo que a gente pode entender que seja fidelidade. Em Lucas, capítulo 1, versos 54 e 55, diz assim: auxilia a Israel, seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e sua descendência para sempre. Que aprendamos com Maria a ver em Deus um Deus tão perfeito, que desmascara os nossos pecados e que nos faz chegar até Ele com sinceridade e maravilhados por tudo aquilo que Ele pode fazer.
A semelhança de Esther, você também tem oportunidades de ser útil. E mesmo que você tenha medo de ser útil em algum ministério ou desafio que Deus te deu, o povo de Deus ora. Não foi isso? Quando Esther sentiu medo, ela disse, eu vou, mas vocês vão fazer jejum. Não sei se todo mundo vai fazer jejum, né, pastor? Mas orar a gente vai. Eu garanto. Não vamos, irmãos? Vamos orar. Somos uma comunidade de oração. A semelhança de Miriam, para o dia de hoje, não vamos desprezar aquilo que Deus já nos ensinou. Mesmo que a gente passe por situações difíceis em que a gente não saiba lidar com os nossos sentimentos ou com as nossas reações. Mas para hoje, para o dia de hoje, um dia de cada vez, como nos ensinou Jesus, vamos segurar, aprender e guardar o que Deus nos ensinou. A semelhança da samaritana, vamos estar disponíveis. Jesus já está junto a nós. Ele já veio. Basta a gente aceitar o seu convite, que tem prazo de validade? Jamais. Flui e flui, assim como as correntes de água viva. Assim como a viúva pobre, eu preciso aprender a ter sinceridade diante do meu Deus, capaz de atrair o seu olhar, com entrega de vida e com integridade, confiando no Deus Pai, que o salmista o descreve como o pai de órfãos, viúvas e estrangeiros. E como Maria, que possamos guardar a palavra no nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe.